Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos. Nós estamos em mais um episódio aqui do nosso Pó de Graça. Eu costumo falar pó de graça, gente, é horrível. Não é pó de graça, gente, é pô de graça, né? Quando fala pó de graça, parece que alguém está vendendo alguma coisa. Brincadeira, eu faço essa brincadeira com a produção, acho que ficam doidos, diz que eu estou falando errado o tempo todo, mas é isso mesmo. Isso aqui é para que você saiba que nós estamos em casa. E hoje nós temos um assunto muito importante, a adoração. E sabe quem está conosco? Brenda de Oliveira Vicente. Lógico que tem Borges, viu, gente? É porque às vezes eu não falo Borges, o maridão fica zangado aí, mas nós te amamos também. Brenda, é contigo. E aí? Tudo bem? A paz, bispo. É uma honra estar aqui com o senhor. Meu nome é Brenda, né? Eu tenho 29 anos, eu sou casada, tenho 2 meninas, sou diaconisa do Ministério Crescer, sou estudante de gastronomia e adoradora. Show de bola. Só esqueci de falar que é minha filha, né, cara? Que isso, Brenda? Falou tudo aí, só não falou que é minha filha. E hoje nós convidamos você, Brenda, para poder mostrar o que é ser crente, assim, sendo jovem, sendo mãe, né, mulher, esposa, sendo tudo isso, e num mundo muito louco, um mundo muito corrido, onde você tem que fazer tudo. Como se faz? Como é que você consegue ser crente? Como é que você lidar com essa história no seu dia a dia, com sua casa, com sua família? Como é que você faz para adorar? Bispo, é um desafio muito grande. Primeiro que lidar com o outro não é fácil, né? Você tem que ter um equilíbrio. E, para mim, no meu consentimento, a adoração me leva para um lugar de confronto, onde ali o Senhor extrai o melhor de mim e tira tudo aquilo que não é dele. E quando eu lido com o outro, com a família, no trabalho, no meu dia a dia, o Espírito me ensina, né, a falar, a me posicionar, né, a adorar no meu momento de trabalho, ou quando eu estou na minha casa, como eu falo com as minhas filhas, como eu falo com meu marido, como eu me dirijo ao meu chefe, à minha chefe. A adoração me faz entender que eu posso me posicionar com respeito, com santidade, com verdade, com justiça. E assim, não é fácil esse processo, porque às vezes a situação vai querer te confrontar, te humilhar. Mas quando você está guardado na adoração, o Senhor da adoração te guarda de todo confronto, de todo obstáculo. E é assim que eu vou viver nos meus dias, um dia de cada vez. Como é que tu consegue conciliar a igreja, ministério de dança? Como é que tu consegue fazer isso no seu dia a dia, com criança, com trabalho, marido? É complicado? É muito difícil. Na verdade, exige de mim muita força em saber que aquele que me prometeu é fiel para cumprir. Foi exatamente uma conversa que nós estávamos tendo antes de começar, né? Eu pensei assim, eu acho que Deus me trouxe aqui só para poder me falar alguma coisa. Eu não sabia o que era, até o Senhor mencionar que quando nós fazemos um plano B, nós anulamos o plano A, aquilo que Deus nos falou que iria acontecer. O Senhor me prometeu algo, e eu tenho que andar em direção àquilo que Deus disse que iria fazer. Só que tudo em volta diz que isso não vai acontecer. É difícil acordar muito cedo para poder ir trabalhar, é difícil quando você recebe feedbacks ruins, quando você tem que correr para poder dar banho, dar comida, se arrumar correndo, ir para a igreja à noite, tendo que dormir cedo para no dia seguinte acordar cedo. Mas quando você entende que o Senhor disse que vai cumprir o plano A, e você deixa de fazer o plano B, confiando que ele vai fazer, é isso que te motiva a levantar todos os dias e dizer, não, o Senhor vai fazer, ele vai cumprir. Mesmo que doa, mesmo que seja difícil, você anda em direção àquilo. Antes de sair de casa, a Juju me pediu para poder brincar na rua. E essa semana todo mundo lá em casa ficou muito doente. E tá friagem, ela resmungando, mãe, por favor, a senhora nunca deixa eu brincar. E eu queria que ela brincasse, mas ao mesmo tempo eu não queria que ela ficasse doente.
E aí eu pensei, se eu como mãe consigo dizer não para minha filha, porque eu sei que o que ela tá fazendo, o que ela vai fazer, o que aparentemente é bom, vai prejudicar a saúde dela, é sinal que o que eu tô vivendo hoje, essa correria toda, às vezes em meio à dificuldade, não é tão ruim assim. Porque se o Senhor tá me permitindo, é porque Ele tá me protegendo. De alguma coisa o Senhor quer me guardar. Não é tempo ainda. Tá doendo um pouquinho? Vai doer um pouquinho. Vai ser difícil acordar cedo? Vai. Vai ter que se doar mais um pouco? Sim. Mas o Senhor tá me guardando e é isso que Deus tem me falado. Todos os dias o Senhor, de algum jeito, Ele fala comigo. E é uma intimidade, assim, muito, muito diferente, né? Porque a gente quase não vê jovens, assim, com tanta intimidade. Mas você foi forjada, assim, você já... Como é que aconteceu isso? Essa experiência que você tem de Deus falar contigo, falar no teu coração, você ouve uma voz, como é que é esse negócio, assim? Porque quando tu fala assim, não, mas Deus falou comigo, ou Deus me mostrou algo, você sempre foi assim ou teve momento de desespero, momento de não dá mais? Porque muita jovem hoje entra em depressão. Nós temos um caso muito grande de depressão. Né? Meninas se cortando, sabe? Já querendo a morte. Você já teve essa experiência de um dia estar muito desesperado e Deus falar contigo? Como é que foi? Conta isso pra gente aí. Eu costumo dizer que o adorador, ele é visto por Deus aonde quer que ele esteja. Porque, como eu disse no início, a adoração revela o que está dentro da gente. E Deus nos vê o tempo inteiro. O adorador, ele é movido ao som, aos instrumentos, à adoração. Tudo conecta a ele para poder ir à igreja. Às vezes a pessoa fala, eu não sei, eu passei na rua, senti uma vontade de entrar na igreja. O que foi isso? A adoração que está dentro da pessoa. E eu sempre guardei essa adoração de Deus dentro de mim. O período em que eu era mais jovem, lá entre os 19 e os 20 anos, eu fiquei um tempo afastada, mas eu tinha o hábito de ir para o trabalho ou ir para a escola sempre orando. Tudo que eu fazia eu orava. Quer dizer, você estava afastada, mas assim mesmo orava. Afastada assim, você não estava indo à igreja. Isso. Mas mantia a sua cultura de oração, a tua comunhão com Deus, do jeito que você aprendeu na igreja? Sim, eu me sentia atraída. Eu não me sentia bem se eu não comunicasse a Deus o que eu estava fazendo. E por fazer isso, Deus muitas vezes me livrou e me guardou. Mesmo eu estando longe. É muito confuso, porque até longe, pessoas vinham falar comigo sobre direções que Deus me daria, mesmo que eu não entendesse. E eu acredito hoje que é exatamente assim. Algumas pessoas se encontram perdidas, distantes, longe, talvez num processo que elas não entendam, de quererem se cortar, de vazio, por sentirem falta de Deus e não sabem que é isso que está faltando dentro do coração delas, né? O mundo hoje traz muitas informações sobre muitas coisas, né? Sobre cultura, sobre espiritualidade, sobre sexualidade, sobre o que ver no celular. E isso tudo enche muito o ser humano, enche muito a pessoa fica muito cheia de coisas e ao mesmo tempo vazia. E bate aquela solidão, aquela carência, aquilo, por que eu estou aqui, para que eu vim ao mundo, qual é o meu propósito. E sem ter respostas, a pessoa começa a se maltratar, a se mutilar, né? Se machucar. Eu nunca estive em uma situação assim, de querer tirar minha própria vida, mas eu já me senti muito triste. Eu passei por um período em que eu não tinha vontade de sorrir. Sorrir era um protocolo. Falar que tá tudo bem era um protocolo, porque eu não estava. E durante um período eu guardei essa tristeza dentro de mim, mas eu nunca deixei de adorar. Então, assim, mas você percebia naquela época que Deus nunca tinha te abandonado, você sentia Deus ali em sua volta, te protegendo, te guardando, mesmo você não estando praticando, né? Porque a gente fala sobre a prática da religiosidade, né? A pessoa que está ali é uma pessoa dogmática, que está sempre na igreja aos domingos, cumpre seus compromissos de comunhão com a igreja, seria mais ou menos assim. E você não estava em comunhão, mas o teu coração entendia que existia um só Deus. Isso. E você percebia que Deus ficava à sua volta ali, mais ou menos. Porque eu queria entender, porque deve ter gente querendo saber, como assim? Ela não está na igreja, mas orava e sentia Deus falar com ela? Eu me sentia indigna. Eu achava que
não era possível me limpar mais, né? Que o pecado, né? A prática de você fazer coisas que não condiz com o correto, né? Me sujou tanto. Todas essas coisas que eu disse, entrou tantas coisas dentro de mim que era como se aquilo não pudesse sair mais. Então eu queria adorar, mas eu achava que voltar para a igreja para quê? Se eu não fosse conseguir ficar. Você entendia assim, que se for para ficar na igreja, você voltar para a igreja deveria ser uma coisa que fosse te manter nela com fidelidade, com sinceridade. Você achava que o teu coração estava dividido. Então, nessa divisão, você preferiu ficar afastada. Seria isso? Não, entendi errado. Eu achava que eu não ia conseguir não pecar mais. Entendi. E esse sentimento de estar pecando contra Deus te afastava do próprio Deus. Você Isso. mesmo, você se auto-julgava e falava assim, não, Brenda, você não é digna de Deus. Mas, ao mesmo tempo, desejava muito ele. E esse teu desejo que fazia você manter as orações. Isso. Você só não queria, assim, igual muita jovem ou muito homem, mulher, fazem hoje. Você não queria expor a igreja, né? Eu acho que as pessoas pensam assim, se eu estou na igreja, eu tenho que ficar certinho. Isso. Mas se eu não vou ficar certinho, então melhor estar fora, que aí eu não vou envergonhar ninguém, não vou fazer ninguém tropeçar, não vou envergonhar o nome de Jesus. Então a pessoa acaba se autopunindo. Seria mais ou menos isso? Isso. Entendeu? A pessoa acaba que ela não tem forças, né? E eu acredito que o pecado, ele deixa a cabeça muito confusa, né? Não deixa a pessoa enxergar quem Cristo é, né? Por que Cristo veio ao mundo. É o poder da graça, né? O favor não merecido. A pessoa acaba neutralizando a graça. Porque o problema já não é o pecado. Agora o problema, então, é a pessoa neutralizar a graça. Porque a graça é um favor não merecido. E a pessoa acha que tem que merecer para poder ganhar esse favor, perde o sentido da graça, né? Então, isso. Porque quem precisa de perdão é o pecador. A pessoa que não peca não precisa de perdão. E se Jesus morreu para perdoar nossos pecados, e a pessoa acha que para ter Jesus tem que não pecar, a morte perdeu o sentido. Não seria mais ou menos isso? Mas, Brenda, assim, conta pra gente, porque o pessoal deve querer saber, como foi a tua experiência, porque tu se afasta, mas antes de você se afastar, você vivia uma vida intensa. E como foi a tua experiência na adoração com a dança? Tem muita gente perguntando, essa menina é de dança, eu quero saber, a Brenda vai estar lá, vai falar sobre dança. O pessoal está muito curioso. Como foi a tua experiência com a dança antes de você se afastar? Porque a dança veio primeiro, né? Sim. Como é que foi? Quantos anos você começa a dançar? E como é que foi isso? Foi influência de quem? Né? Papai te influenciou? Não vai falar. Entendeu? Eu comecei a dançar, eu tinha uns 12 anos. Era uma menina, né? E antes a dança ela não tinha esse poder que tem hoje, né? De grandeza, né? Alcançou-se, a dança, o Ministério de Dança cresceu e alcançou muitas gerações, muitas pessoas. E antes era um ministério pequeno, que estava iniciando ali. Eu sou apaixonada por dança. Eu digo que eu danço, que eu adoro e por isso eu danço, né? Eu não tenho muita técnica. O tempo que eu fiquei fora, eu perdi muita coisa. Então, quando eu volto, as meninas já estão muito avançadas. Muito avançada, E quando eu danço apenas com o meu coração, né? Com a minha expressão, com aquilo que o Espírito fala comigo, como eu disse no início. E a minha principal inspiração, assim, quem me deu ousadia para poder iniciar foi a Sara, minha prima. Eu costumo dizer que eu te amo, Gleica, tá? Mas eu não tive liderança igual em relação a princípio, né? Início, porque ela foi meu início. Você acaba sendo discípula, né? Hoje você dança com uma nova liderança, mas você é discípula da antiga liderança. Isso, né? Aí. Esse sentimento de como é estar no altar, né? Para mim, estar no altar é como se todas as vezes que eu danço fosse a primeira vez, né? Tinha aquele princípio de que antes de entrar, vamos orar, temos que nos santificar, precisamos estar em santidade, tem que ser perfeito porque nosso Deus é perfeito, o coração tem que estar voltado para Ele. Tinha todo esse cuidado, né? De adoração, né? A dança para você é e era muito simples, eram umas becas, umas asas, era tudo muito simples, mas tinha tanta unção, tanta verdade, tanta pureza. E interessante, Brenda, que as pessoas hoje não têm noção, né? Mas você viveu essa parte do início da dança, né? No ministério,
que se apaixonou por dança e expressava, né, corporalmente a tua adoração a Deus. E quando você se afasta, você vai para o mundo e você também dança, você se diverte e tal. Qual é a diferença da dança, assim, lá fora, fora do ambiente ali sacerdotal, da dança ministerial? Qual é a diferença da dança que a gente dança aí num baile, na rua, para se divertir? Uma dança comum, né, do dia a dia. Qual é a diferença? Tem diferença ou é a mesma coisa? O mesmo sentimento, as mesmas emoções? Tem diferença? Tem diferença. Assim, para início, a dança no altar, ela santifica o teu coração, né? Existe dois tipos de dança, que é a dança em que o espírito fala com você, que você dá para o espírito, e tem a dança que o espírito te dá, que é a dança profética. E é algo muito, muito único, muito seu com Deus. E a dança no mundo, né? Ela é uma dança que não tem princípio, né? Você expõe o seu corpo, você não ganha nada por isso, ao contrário, você perde, né? Às vezes você pode perder sua integridade, você perde sua identidade, porque você dança qualquer música de qualquer jeito. Talvez alguém diga assim, não, mas eu não danço qualquer música, eu danço uma música A ou B, mas são músicas que não edificam, né? Que não traz santidade, que não guarda o teu coração, que não te guarda. E tem umas músicas, Breno, que eu vejo que expressa muita sexualidade, né? E acaba expondo, né, a pessoa, a mulher, o homem que está dançando, assim, a uma como é que foi? Uma falta de pudor, né? Uma falta de pudor. Hoje o pessoal não liga mais para pudor, né? Tudo hoje é muito liberado. Mas então há uma diferença, né, de sentimento, né? Sim, com certeza. Então, porque no final de tudo, quando você dança no mundo, o vazio continua ali. Foi o que estávamos conversando antes. Você se enche tanto de tantas coisas, de tantas informações e acaba não tendo nada. São informações vazias, né? Que a princípio te envaidece, te engrandece, porque quando você está dançando ali as pessoas acham bonito, olha ali você, né? Mas quando você volta para casa, todo aquele sentimento... E você falou uma coisa interessante, Brenda, que você falou que você estava afastada, né? Não estava indo à igreja, mas o teu coração continuava em Deus, você saía de casa, orava, tudo. Sim. Você fazia aquela oração na hora da refeição também, orava, tinha aquele princípio, né? Sim. Mas o que te prendeu a esse sentimento de manter uma vida devocional, mesmo não estando indo à igreja? O que tu acha que te levou? Foi a insistência de Deus com você, ou foi o princípio que tu aprendeu desde pequeno? E tem aquele texto que diz que ensina o menino o caminho que deve andar, até que ele envelheça, ele jamais vai se desviar dele, né? Se apartará do caminho. Tu acha que contigo aconteceu isso? Aquilo que tu aprendeu na tua infância, dos teus 12 anos, isso fez diferença quando chegou nessa... Faz. Quando você pega um caminho, você está ali na igreja andando direitinho, e aí em algum momento você se confunde, você pega um caminho que não é o caminho de Cristo, e você começa a ir para as direções erradas, começa a ter amizades que não são boas, você começa a fazer coisas que não convêm com o espírito, você fica confuso, você se perde, sabe? E aí você começa a ver que aquilo não é bom. Você vai fazendo, tudo que você faz vai te prendendo. É como se fosse várias correntes, sabe? Que vão te amarrando. Primeiro tô dando um exemplo, não cheguei a fumar, mas você fuma primeira vez por onda. Quando você vai ver, você tá preso àquilo. Você bebeu algumas vezes no barzinho com um amigo, quando você vai ver, você quer beber todo final de semana ou se deixar todos os dias. Mesmo sabendo que aquilo não é bom. E mesmo sabendo que depois o resultado é negativo. Porque depois aquilo gera briga, gera confusão, gera perda dos sentidos. Às vezes você perde até um emprego, porque bebeu a noite toda e não foi trabalhar no dia seguinte. Tudo na sua vida começa a desandar. E você sabe que aquilo que está acontecendo são porque as suas escolhas foram erradas. E quando você tem Cristo, Cristo vai alinhando tudo. E aí você sente saudade disso. E você fica preso também a tudo aquilo que você aprendeu. De você querer orar de manhã, de você querer sentir um pouco de paz naquilo que está tudo quebrado. Você entende? Se eu orar aqui um pouquinho, se eu falar para Deus o que eu estou sentindo, sabe? Tudo vai se ajustando. E foi bom o senhor falar sobre isso, porque eu lembro que uma vez eu estava no Sul. E tem uma música que fala sobre
Deus me deixa ficar aqui um pouquinho no seu colo, como meu pai, ou como minha mãe me ensinou. E ali no Sul, quando eu estava bem perdida, eu lembrava de tudo aquilo que o Senhor me falava. Todas as coisas. O que o pai e uma mãe ensina para o filho fica guardado no coração. Quando ele vê tudo bagunçado, ele fala, opa, aquilo que meu pai me ensinou é o caminho. Então a importância de educar, ensinar um menino o caminho, ou no caminho que deve andar, é demais, né, Brenda? E uma coisa que, assim, certamente estão pedindo, e eu vou ter que perguntar a você, o que é, ou como é, melhor dizendo, como é ser filha do bispo? Isso não vale, né? Eu sou suspeita a falar sobre isso. Tem 2 pontos bons. Tem um ponto bom e um ponto que é mais ou menos. Tem um bom mais ou menos. Fala aí. O mais ou menos é que, assim, o tempo em que eu fiquei afastada, todo mundo me conhecia. E a filha do bispo? Se eu fosse para uma festa, para uma balada, alguém falava, você não é a filha lá do bispo? Você não é da igreja lá do Ministério Crescer? Então, aonde eu estava, as pessoas me apontavam. Te denunciavam. Você não é daqui, não. Correr. Volta lá pro teu lugar. E a outra parte é que, assim, é uma inspiração, né? É muito bacana quando eu vejo o Senhor ministrando, quando eu vejo o Senhor pregando. Eu penso assim, poxa, se é possível, né? O meu pai, que é o bispo, que é o anjo da igreja, que Deus passa a informação para ele traz para a igreja, ele sente todo o ambiente e é muito real, é muito firme, né, durante os cultos, a sua sensibilidade, o seu coração, e isso toma conta do meu coração também. Quando eu tô assim bem para baixo, eu penso, dá para andar mais um pouquinho. Se Deus fez com meu pai, ele vai fazer comigo também. Então, é inspirador. E o pessoal cobra muito, você se sente cobrada, porque dizem que os filhos dos pastores, dos bispos, não podem errar, não podem falhar, porque eles têm que ser o modelo, porque se o bispo que não governa bem a sua casa não pode ser bispo. Você sentiu esse peso, você sente isso, ou alguma vez se sentiu cobrado, até mesmo por mim mesmo? Olha, o senhor está me cobrando demais. Já aconteceu, você já sentiu esse momento de sentir esse peso e como foi para você? Existe uma expectativa das pessoas, né? Mesmo que as pessoas não digam isso. E existe uma responsabilidade, assim, no meu coração, né? De me manter, de manter o legado, né? Mais do que manter o legado, de ter essa proximidade com Deus que... Aí é que tá a adoração, sabe? Porque eu acredito que um adorador, ele leva consigo a presença de Deus. E o Senhor é um adorador. O Senhor é bispo, eu entendo toda a responsabilidade que o Senhor tem, mas eu te vejo como um adorador fielmente. Então isso provoca dentro de mim essa responsabilidade de adorar com lealdade, com justiça, sabe? De ser fiel a Deus. Eu sei que seria impossível, né? Ser fiel como Deus é comigo, porque ele é tão justo, ele é tão santo, ele não mente, ele não engana. Mas o mínimo que eu posso fazer, né? Não só como filha do bispo, é corresponder com fidelidade. Então, eu me sinto responsável, sabe? De manter esse legado através da adoração. É forte, sabe? Eu fiquei até honrado agora, mas eu tô aqui para te entrevistar e conversar contigo, bater papo. E as pessoas ficam sempre perguntando como é que deve ser, rapaz. E muita gente sofre por isso, né? Muitos pastores, muitos bíblicos que sofrem com essa cobrança. Não, os filhos, a esposa, não pode, PPP para aquilo. Você comete um erro, Agora, é uma pergunta que alguém talvez tenha quase falar. E a ausência, porque você tem um bispo, mas e o pai? Você tem essas duas coisas, porque talvez seja a pergunta que a pessoa tem que fazer, mas quer saber aí, cadê o pai que está presente, a ausência do pai, como é que funciona isso, esse relacionamento de pai e filha?
Você pode falar para as pessoas entenderem mais ou menos como funciona, assim, no nosso caso, porque é legal, apesar de ser um podcast que nós estamos gravando antecipadamente, mas as pessoas já sabiam que tu vinha. Estavam doidos para saber como funciona isso de verdade, sem máscara, sem clichê, sem nada. Então aqui você pode falar, porque a graça ela é reveladora e libertadora. Então é um favor não merecido. Então fica à vontade de você falar, eu quero saber como é que é isso aí. Eu nunca senti ausência, né? Tem pessoas que dizem que elas não têm... elas têm alguma dificuldade por não ter crescido com o pai e com a mãe juntos. Eu super respeito isso, eu entendo que cada um corresponde de um jeito, mas eu nunca senti essa ausência de ter essa necessidade que o Senhor morasse comigo, junto com a minha mãe. Ao contrário, né? Minha mãe sempre me ensinou a te honrar, a te respeitar. Todas as vezes que realmente aconteceu algo importante, né, algum conflito ali durante a adolescência, a juventude, minha mãe ligava: Pedro, vem aqui tentar resolver o que está acontecendo com a Brenda. Então eu nunca senti que o Senhor era ausente. Para mim o Senhor sempre estava aqui do lado pertinho, qualquer coisa era sair lá, falar com o Senhor vinha até mim. Isso é legal, o pessoal fica curioso, né? E outra pergunta que o pessoal quer saber: você só é crente porque teu pai é o bispo, ou você é crente porque você realmente aceitou a Jesus? Eu sou crente porque eu aceitei a Jesus. Eu sou crente porque eu aceitei a Jesus. Por um tempo, eu resistia a esta palavra, sabe? De pensar que eu deveria ser algo por legado, por continuidade. Né? No período da juventude ali, da adolescência, a gente nem sempre sabe como vai ser ou o que quer ser. E aí eu lembro que por diversas vezes, quando eu estava fora, né, não estava na igreja, alicerçada, e o Senhor parava para conversar comigo, o Senhor dizia: mas essas ações a sua aí não tá muito certa, você vai pro inferno. E eu falava: mas pai, o Senhor tá preocupado mais comigo de ir pro inferno do que se eu morrer ou se acontecer alguma coisa séria comigo, né? Porque eu achava que o Senhor só olhava a espiritualidade e não olhava ali o agora, o momento, né? O estar junto. E hoje eu compreendo tudo isso, né? Antes eu não compreendia. Então não é porque eu tenho que seguir algo. Não é por isso. É porque eu sou apaixonada por Jesus, né? Eu me rendi a Jesus. Então você teve as suas próprias experiências, né? As suas próprias experiências. E aprendeu com elas? Aprendi. É duro aprender com a vida, né? Não, filha? Mas a gente aprende. Fica tranquilo, é melhor escutar o mentor, o pai, a mãe. Então, se a pessoa escutar o mentor, sofre menos, né? Sim, com certeza. Se eu tivesse escutado tudo que o Senhor me falava antes, eu teria evitado muitas sequelas, muitas dores. Mas tu venceu. Hoje você é casada, tem 2 filhas, né? Tá se formando em gastronomia. E como é isso? Assim, como tu consegue, na verdade, ainda manter a esperança que o ministério que Deus te chamou vai acontecer, vai brotar a qualquer momento, ou você não tem esse propósito? Não, quero só continuar sendo casada, sendo mãe, fazendo as minhas coisas, ou você ainda pretende se lançar mais, se dar mais, viver mais, seguir esse legado que tu fala? As pessoas querem saber, porque às vezes nem sempre o chamado do pai é pro filho, não sei. Pode ser que você tenha outros planos: não vou ficar rica aqui com o meu restaurante, vou viajar, né? Você tem uma amiga minha que outro dia ela estava falando sobre a dificuldade dela de estar nos cultos, e aí eu falei para ela assim: se Deus pedisse para você largar tudo, você largaria? Aí ela falou: cara, eu vou falar a verdade, eu acho que eu não largaria não. E aí eu falei para ela: pronto, aí tá a resposta do porquê que você não consegue estar nos cultos. Então, assim, se Deus falasse pra mim assim: Brenda, larga tudo, eu largaria a faculdade. Se Deus falasse: vai pra cá, eu vou pra cá, vai pra lá, eu vou pra lá. Então, eu acredito fielmente que a qualquer momento Deus pode fazer. Mas sabe que vai ser chamada de louca. De perturbada. Maluca igual o teu pai. Vamos falar. Tá doida, você tá largando sua faculdade? Tá maluca? Você se formou pra não seguir?
tá Vão dizer maluca e isso. tal. E assim, a minha faculdade hoje, ela é a provisão de Deus para agora. Eu não sei o que Deus vai fazer para amanhã. Eu acredito que Deus me chamou para um propósito que Ele vai cumprir. Se vai ser com a faculdade, se vai ser sem a faculdade, se vai ser de carro, se vai ser com casa própria, eu não sei como vai ser. Eu tenho que confiar que Ele vai fazer. Por enquanto eu vou seguindo, vou orando, vou lendo a Bíblia, tô falando, Deus, estou aqui, qualquer momento, hein? Pode me convocar, pode me chamar que eu estou à sua disposição. Uma pergunta também que o pessoal está curioso e quer saber. Depois de conviver essa experiência com adoração, com intimidade com o Espírito Santo, com oração, com Deus falando contigo, a pergunta é, a Brenda em si é feliz? Porque quando tu fala que você estava fora da igreja e continuava com os dogmas de oração, chegou um momento que você volta para a igreja. Mesmo orando, ouvindo Deus falar, por que você voltou para a igreja? Em busca de uma felicidade? Você era feliz antes? O que aconteceu? Para mim entender e as pessoas que perguntam saber. Eu buscava por Deus, mas eu não tinha plenitude, né? Eu não sentia o Senhor com totalidade. Eu sabia que Deus me escutava porque Ele me livrava de algumas situações. Por exemplo, eu orava para namorar uma pessoa que era toda torta. Aí eu falava assim, Deus, essa pessoa aqui, tô apaixonada por ela. E aí, Deus, vai ser esse aqui? Aí eu tinha um sonho. E no sonho, Deus falava assim, ó, se isso aqui acontecer, vai dar tudo errado com você. Aí eu sabia que era Deus falando comigo. E outras situações que Deus já chegou para mim e falou assim, ó, enquanto as amarras não saíam, eu não posso fazer nada. Porque eu pedia, mas as coisas não aconteciam, porque eu não largava o pecado. Eu queria estar perto dele, mas queria manter o pecado, isso não funcionava. E quando eu me caso, quando eu tenho a minha primeira filha, foi quando a ficha caiu, assim, do que eu realmente queria para mim, né? Porque educar uma criança não é fácil. Trazer uma criança para o mundo, só para trazer, que finalidade eu teria? Eu tinha que fazer essa entrega de amor, eu tinha que mostrar para Deus o quanto eu queria que Ele fosse comigo, que Ele cuidasse dos meus filhos, que Ele me ensinasse a educar ela, a ensinar os princípios. E aí eu comecei a ficar disposta a não pecar mais. E aí é que tá. Por quê? Eu tenho uma amiga, já volto nesse assunto. Eu tenho uma amiga que ela tá passando por um processo muito difícil na casa dela. E assim, o marido, ele tá se drogando, a filha tá com dificuldade se cortando, e ela não sabe mais o que fazer. Já procurou todos os tipos de ajuda, e nada funcionou. E quando ela veio conversar comigo, eu disse pra ela assim, eu acho que você tá procurando as ajudas erradas. Tá na hora de você começar a guerrear com as armas certas. Porque o que tá acontecendo na sua casa tá no espírito. O espírito que provoca todas essas ações. Porque a sua filha não nasceu se cortando. Tem um espírito que atua para ela poder se cortar. E o seu marido também não nasceu viciado. Tem um espírito que induz para que ele faça isso. E eu falei para ela, já assistiu Quarto de Guerra? Você precisa ter a sua guerra, você precisa guerrear na tua casa, você precisa expulsar tudo isso que está acontecendo. E comigo foi esse processo de rendição. Aí eu falei para ela assim, aí ela falou, beleza, eu até vou tentar levar no culto, mas eu não sei como é que vai ser. Aí eu disse para ela, se você também não estiver disposta a largar o pecado, você não consegue entrar nesse ambiente de adoração. Como assim? Ela atualmente bebe, mas não está disposta a largar a bebida. Ela quer que Deus liberte a casa dela, mas não está disposta a ser liberta. Então, quando eu entendi que eu precisava largar o pecado, que eu precisava estar disposta a ser liberta, foi quando o Senhor começou a fazer. E eu disse, eu não quero mais praticar o pecado, eu não quero mais viver de balada em balada, eu não quero mais ter uma vida sem propósito, não é isso que eu quero. E eu comecei a dizer para Deus, Deus, eu abro mão disso, faz mas isso. Foi isso que te levou a voltar à comunhão à igreja, porque, assim, tem pessoas que acham que pode largar tudo sem precisar estar na igreja, ela pode ter uma vida dela com Deus sem igreja. Não é possível. Eu tenho muitos amigos que falam isso para mim e eu digo,
Não é possível. Conforme você vai se aproximando do Espírito, você entende que a igreja é o corpo. Você sente vontade de ceiar, de estar em comunhão, né? De ser curada. E a cura vem do outro também, né? O Espírito age na sua vida que me cura. As pessoas, elas estão com essa palavra de que eu não posso estar na igreja porque alguém já me maltratou, alguém já me feriu. Mas as pessoas, elas não só ferem, as pessoas curam, porque o Espírito também cura. E a igreja faz isso. E naquele momento em que eu estava me desprendendo, que eu estava começando a me render e largar o pecado, o Espírito estava me conduzindo para a igreja. Havia uma necessidade no meu coração brotando de que eu precisava cumprir um propósito. Mas como eu vou cumprir um propósito sozinha? Se eu sou uma casa sozinha, que força eu tenho? Como eu vou manter a minha vida de oração, a minha vida de comunhão? Não era possível. Certamente eu seria diversas vezes atacada e não saberia como reagir, por não ter uma direção de palavra. E tu falou uma coisa interessante, é que as pessoas não só ferem, como também cura. Como assim as pessoas não só ferem, como também cura? Hoje, as pessoas me dão muitas desculpas quando eu convido para poder ir para a igreja. Elas dizem que não concorda com as ações do outro, que elas gostam do evangelho, mas não gostam das pessoas, porque já foram feridas, porque já teve algum tipo de fofoca, algum tipo de intriga, né? Porque alguém teve uma conduta errada. E eu sempre digo que isso é generalizar, né? Na vida nós sempre vamos encontrar pessoas que estão machucadas e feridas, né? Que precisam também ser curadas e que pode acontecer daquela pessoa acabar te tratando com rispidez, de provocar alguma situação que você sinta desconfortável. Só que isso não é uma regra. Isso não acontece sempre. E isso pode acontecer em qualquer lugar, no trabalho, na escola, na rua. Isso não tem a ver com a igreja. A igreja de Cristo não é assim. Não é uma igreja que maltrata, não é uma igreja que humilha, não é uma igreja que ofende. Provocaram essa imagem ruim da igreja, mas isso não é uma verdade. Na igreja tem pessoas que curam, tem pessoas que abraçam, tem pessoas que liberam palavras de vida. O Espírito atua no outro. Então você entende que para a pessoa ser um verdadeiro adorador, tem que estar em comunhão, tem que viver Sim. com a igreja. E assim, eu não sei se eu entendi certo, né? Então tem feridas que curam. Como assim ferida que cura? Porque às vezes para você ser curado de uma doença, você tem que abrir uma ferida. Porque a doença está escondida. E a ferida, ela revela ou consegue chegar até a doença. Eu falo isso porque tem pessoas que quando ela só sabe que ela não ama, quando alguém machuca ela. Porque a Bíblia diz que o amor tudo suporta, tudo sofre, tudo padece, tudo crê. Tem pessoas que não sabem que é intolerante, porque ninguém nunca provocou ela. Aí quando alguém provoca ela, que ela descobre que a intolerância estava dentro dela. Entendeu? Não foi aquela pessoa que causou a intolerância, ela é intolerante. Só que ela não sabia, até alguém ferir ela. Então acho que tem ferida que cura uma doença, né? Que é necessário aparecer para poder você se preocupar, se tratar. Né? Você, cara, eu tenho que me tratar disso, eu preciso aprender a perdoar, eu preciso aprender a amar. Mas você não perdoa quem não te ofende. Entendeu? Mas você só vai saber se você tem coração para perdoar se for ofendido. Se for ofendido. Né? Não é isso? Se for ofendido. Então, acho que é por aí. Né, Brenda? Assim, o nosso Pod de Graça é justamente para falar sobre isso. Como a graça, ele impacta a vida das pessoas, assim, de pessoas que acham que não merecem, igual você achava que não merecia, por isso se afastou, ficou longe e tive dificuldade de voltar porque achava que não merecia. Mesmo sendo apaixonada pelo ministério de dança, mesmo sendo apaixonada por Jesus, né? Você, pelo jeito, tinha um temor muito grande e isso você recebeu de criança. Porém, o que te impedia voltar? A tua consciência, teu próprio julgamento. Isso. Eu queria pensar como Deus pensava, né? E aí eu pensava, não, Deus não vai me aceitar desse jeito. Deus não vai me aceitar. E tem muitas pessoas, tanto meninas como meninos, homens e mulheres que estão pensando assim, Brenda, que Deus não vai aceitar, que não merece, porque já errou, já pecou, já falhou. E independente da pessoa nascer num berço evangélico ou desde pequeno aceitar Jesus, todos nós erramos. Todos nós. Então todos nós carecemos da graça. Todos nós carecemos da graça. Seja filho de pastor ou não, seja filho de
Qualquer pessoa, do homem bom ao homem mau, todos precisam da graça de Deus. Então, a tua experiência de vida, né, de adoração, de comunhão, de intimidade com Deus, revela isso, que todos podem ter. Então, a sua experiência é sua. A minha é minha. Então, você vai ver, mesmo tendo o ensinamento de pai, você tem a sua experiência de filha. Aconteceu uma vez, quando eu era do Ministério de Dança ainda. Eu estava orando de manhã por todo o Ministério de Dança, assim como eu disse que eu fazia. E de manhã eu falei para Deus, né? Por que o Senhor não fala comigo igual o Senhor fala com as outras pessoas? Porque na igreja eu vejo o Senhor vem, fala as coisas para as pessoas, e eu tô aqui falando com o Senhor, e o Senhor não fala. Eu queria escutar Deus como eu estava falando com Ele. Assim como foi a pergunta que o Senhor fez no início, como é que você sabe que era Deus falando com você? E aí eu lembro que eu falei isso para Deus de manhã, quando foi no ensaio, à noite do Ministério de Dança, a minha líder de dança, Sara, ela começou a orar, e ela me puxou para a roda, né, e ela falou assim para mim, com você eu falo de maneira diferente. E ali eu entendi o que Deus estava querendo me dizer. Que cada pessoa, o Senhor trabalha de um jeito, fala de um jeito, né? Eu sei quando é Deus falando comigo através dos meus sonhos, através da voz que vem do meu coração, do pensamento que eu tenho, que eu sei que é correto. Eu sei quando é Deus falando. E talvez com outra pessoa as experiências vão ser diferentes, a maneira de falar vai ser outra, né? Que é exatamente isso que você está falando. Estamos terminando, Brendinha. Seu recado para a garotada aí na tua faixa etária, as pessoas que vivem aí o seu ministério, que são filhos de pastores, né? E qual é o teu recado? Deixa aí o teu recado aí. Não desista, que eu acho que é o principal, né? No início o Senhor me perguntou como era ser mãe, como era estar no ministério, ter que trabalhar. Eu digo que todos os dias eu penso em desistir, o Espírito fala, continua andando. Então, se eu tivesse que dar um recado hoje, continue andando. Não desista daquilo que o Senhor disse que vai acontecer, porque vai acontecer. Ele é fiel e justo para fazer. É isso aí, gente. Ele é fiel e justo para fazer. E vamos continuar? Vamos continuar. Nada de desistir? Nada de desistir. Debaixo da graça. Debaixo da graça. Vivendo de graça em graça. De graça em graça. Amém, somos vencedores. Gente, muito obrigado, mas antes de você sair, dá o teu joinha, seu like, compartilha, por favor, gente. O canal só tem sucesso se você compartilhar. Existem muitos filhos de pastores, de líderes, aí preocupados que tem que carregar um peso muito grande. E você pode compartilhar esse vídeo com eles para mostrar que é assim, ó. É pai e filha, é Deus abençoando, é nós vencendo junto, porque a graça está sobre nós. Quero agradecer a minha equipe, com certeza. Equipe linda. Vamos fazer aquela oração final? Vamos lá, Brendinha? Eu gosto de orar no final. Meu Deus, em nome de Jesus, obrigado por mais episódio, obrigado pela presença da minha filha, que a Brenda possa ser ricamente abençoada, que toda a equipe seja abençoada. Em especial essa pessoa que até o final ficou com a gente, assistiu, comentou, compartilhou, que a bênção chegue na casa deles, havendo algum mal que seja repreendido. E assim como os nossos pecados foram perdoados pelo Calvário, ela também possa ser perdoada e que possam ser sarados de todas as dúvidas e todas as dores. Isso eu te peço crendo que tu pode fazer infinitamente mais, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Fique com Deus, gente. Deus abençoe.